Olá, pessoal, tudo bem por aí? Estamos aqui reunidos. Aqui hoje nós temos mais um convidado no nosso podcast Intimamente. É um podcast semanal que a gente tem aí um bate-papo descontraído. A gente procura ter alguns convidados que contribuam com as coisas que a gente acredita, com o que faz sentido para nós, com o nosso trabalho, que é poder ajudar as pessoas. Então, hoje nós estamos aqui, eu e a Luana, que é a minha parceira de sempre, né? Vocês já estão acostumados com ela aqui, ela vai dar um oizinho pra gente. E também estamos com o meu querido, estimado cunhado, Alisson Baldiceira. Ele também vai se apresentar e nós vamos contar um pouquinho por que que nós estamos hoje, qual é o tema de hoje, né, Lu? Que vai ser bem bacana aí, principalmente para a galera que está antenada com o que está acontecendo no mundo. Exatamente. Bom, vocês já me conhecem, mas eu sou Luana Escaparo e estamos aqui nesse projeto semanal. E cada semana que a gente traz um convidado é um aprendizado para nós também, né, Fer? A gente está sempre aprendendo, trocando e espero que vocês estejam gostando desses podcasts. Mas o assunto de hoje ele é interessante, né? A gente já trouxe uma pessoa aqui para falar um pouco sobre dinheiro, finanças, comportamento nas finanças. E hoje a gente vai falar de um assunto também que pega aí muitas pessoas, que tem a ver com carreira, tem a ver com dinheiro, tem a ver com parceria, e também tem a ver com um assunto que é muito atual, né? Então, Alisson, conta pra gente o que você faz, o que que você veio fazer aqui. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alisson Baltzeira. Hoje em dia eu atuo na profissão como day trader, então muita gente vê como investimentos. Ele é um pouquinho diferente de investimentos, realmente é uma profissão onde a gente tem um risco aí diário. Então é uma profissão que exige bastante cuidado, exige aí uma transição de carreira bem preparada para quem vem se aventurar nesse mercado. E a gente vai conversar um pouquinho aí hoje como os relacionamentos nos ajudam nessa transição de carreira, como isso aí é uma base fundamental realmente para a gente conseguir ajuda. É uma transição muito difícil, então eu contei com uma ajuda aí muito grande da minha parceira, da minha família, e foi fundamental. É isso aí. Até eu não falei o tema do nosso, né? Porque eu queria que o Alisson se apresentasse primeiro, mas a gente pensou muito sobre o impacto, né, dessa transição nos relacionamentos. E essa profissão exige decisões muito assertivas, né? Que é o título do nosso podcast hoje. Então, as decisões assertivas e o impacto disso no trabalho. Então, Alisson, eu queria que você começasse a falar, porque primeiro um pouco da tua experiência pessoal, né? Você fez essa transição. E hoje você ajuda outras pessoas ensinando isso, né? Mostrando como é que funciona essa parte do trabalho. O que que você acredita que mais te impactou nesse primeiro momento para conseguir alavancar? Quanto tempo você levou? Isso é rápido, fácil? Porque tem uma galera aí vendendo isso como tudo, né? É muito fácil ganhar dinheiro dessa forma e eu queria que você começasse falando um pouquinho disso. Bom, vamos lá. Eu vim da parte aí da engenharia civil, então eu cursei engenharia civil, trabalhei durante 10 anos na indústria como projetista, como engenheiro de projetos, e fiz uma transição de carreira um pouco acelerada. Eu levei aí alguns tombos, não saiu como eu esperava. E hoje em dia, aí, depois de passar por diversas turbulências, eu venho para o mercado para ajudar as pessoas que desejam fazer isso de uma maneira um pouco mais bem programada, sem enfiar às vezes os pés pelas mãos, com conhecimento. Como a Fer comentou, muitas pessoas são vendedoras na internet. O pessoal bate em cima de um marketing muito grande, em cima de mercado financeiro, de day trade. O pessoal não vem nem com o pensamento, será que eu vou ficar rico? Já é quando eu vou ficar rico. E não é dessa maneira que acontece, né? É mais fácil, ainda mais na profissão de day trader, é mais fácil a gente perder dinheiro do que a gente ganhar dinheiro. E aí, como é que foi, Uhum. Alisson, nesse começo aí? Porque além de tudo isso, tem as crenças, né, de que o dinheiro fácil. Eu sei, porque eu estava junto, participando aí, né, eu sei o papel da sua noiva, que é minha cunhada, e também sei da família, mas o quanto que isso te ajudou a ter segurança para chegar lá, né, de não, agora eu consigo me dedicar para isso e viver disso. Hum?
Como eu comentei antes, eu passei durante uma turbulência, eu vim para esse mercado sem muito conhecimento, eu vim apenas aí com uma reserva, com um pouco de dinheiro, e isso daí foi se esgotando, eu fui pagando pelo meu conhecimento ao longo do tempo, e se eu não tivesse uma ajuda, realmente uma base ali, onde tivesse esse apoio por trás disso, que acreditasse nisso que eu estava fazendo, eu teria ficado sem dinheiro e desistido dessa profissão. Esse apoio realmente ele muitas vezes não tem por parte da parceira, por parte dos familiares. O pessoal, eu creio que o pessoal, eles, por tanta mídia em cima, esses dados onde o pessoal fala que é mais fácil você perder do que você ganhar dinheiro, as pessoas têm um instinto de proteção mesmo. O pessoal vem aqui com, assim, não quer que você se machuque com essa profissão, não quer que você perca dinheiro, eventualmente, com essa profissão. Eu acho que essa é a maior da preocupação da sua companheira ou do seu companheiro quando a pessoa está nesse mercado. E acaba sendo que, realmente, é mais fácil você perder. A FGV mesmo fez um estudo onde mais de 95% dos aventureiros desse mercado acabam perdendo dinheiro, perdendo capital, né? Uhum. E E eu acho que tem uma coisa importante, né, Alisson? Porque tem gente que tem opção de perder, né? Que tem essa opção de arriscar, enfim. E quando você está muito bem alinhado com um parceiro que consegue te compreender ou até te apoiar financeiramente, se for uhum, preciso, eu acho que isso é muito importante. A gente falou em outros podcasts sobre isso, sabe? No sentido de as pessoas terem uma comunicação muito clara, principalmente os casais, né? Uma comunicação muito clara sobre dinheiro, sobre investimento, o que não acontece muitas vezes na prática. A gente vê que isso é um grande desafio e um grande problema nos relacionamentos. Então, acho que você tinha aí também quem pudesse te ajudar nesse momento, né? E tinha toda esse apoio aí emocional e de comunicação é, com a sua parceira, né? eu confesso que eu fui um pouco teimoso no começo. Sempre que eu perdi dinheiro, eu tentei esconder isso de alguma maneira ou outra. Então eu ficava frustrado com a perca do dinheiro e aí eu não queria compartilhar isso com a minha parceira e eu não conseguia transparecer uma tranquilidade. Isso aí ficava me afetando e além de eu perder dinheiro, eu perdi qualidade de relacionamento. E eu tive que aprender realmente na dor Hum. que eu precisava me abrir, eu precisava conversar com a minha parceira, porque assim, a gente é um time, né? E aí, se eu não tenho esse apoio dela, as coisas ficam muito mais difíceis. E eu realmente tive que sofrer da pior maneira possível para enxergar isso, adequar minhas crenças, adequar hábitos. E claro que não vem do dia para a noite, essa adequação é difícil. Eu creio que ainda seja um pouco difícil para eu conseguir me abrir com a minha parceira, mas eu tenho melhorado, trabalhado isso cada dia mais. E isso, sem dúvidas, foi um ponto que me fez bastante diferença no desempenho que eu estava tendo na época onde eu não conseguia jogar aberto isso com ela, para hoje, onde eu tenho total abertura para contar como está acontecendo, o que tem acontecido, e essa conversa, essa Uhum. ajuda mútua aí é muito importante. Foi um pilar muito importante que eu consegui estruturar durante a minha evolução. Ó, porque veja Eu acho só. que tem uma questão de crença, né, também, né, de mostrar vulnerabilidade, ainda mais o homem, né? A gente tem uma cultura muito voltada para isso, né, Fer? Você tá rindo, você Nossa, ia eu falar ia falar isso? isso, eu ia falar exatamente. É... Nossa, para um homem, então fala assim, nossa, perdi hoje, né? E aí, no outro dia, nossa, perdi de Uhum. novo, né? Porque aí, para quem não sabe, não entende um pouco desse mercado, desse novo mercado aí, né, Alisson, o quanto impacta, como você está emocionalmente naquele dia para operar. Então, o quanto isso faz diferença o emocional, gente, está ali olhando. Eu acompanhei o Alisson e meu marido também, porque gosta disso, e aí também ficou ali um tempo querendo aprender e investindo, mas a gente percebeu que não é um caminho nada fácil mesmo, principalmente quando você está fazendo uma transição de carreira, que exige de você várias coisas, um planejamento, né? E às vezes você tem que dar dois passos para trás e reorganizar,
fazer, traçar nova rota, né? Mas isso, um homem dizer que ele perdeu, tem uma construção social aí gigantesca, gigantesca. Sem dúvida. E talvez, não só nessa profissão, né? Se a gente for pensar em outras profissões também, a gente vê que os homens têm uma dificuldade maior em falar que recebeu um feedback negativo no trabalho, ou que está com algum desafio, né? E isso impacta nos relacionamentos, porque a gente percebe que os homens vão ficando, ou até mulheres, né? Mas é mais natural homens, né? Não demonstrar essas vulnerabilidades. Então, vão ficando estranhos, né? E às vezes a outra pessoa, o parceiro, ele não consegue entender o que está acontecendo. E isso afeta a comunicação, como o Alisson falou, né? Afetava até a forma como ele estava trabalhando aí no dia a dia, que tinha impacto negativo. Eu comecei a perceber isso, que assim, eu estava trazendo problemas profissionais para dentro do meu relacionamento e deixando o profissional afetar o relacionamento, onde tem que ser assim, ao contrário, Sem ela saber, né? o relacionamento precisa ajudar também no profissional. Essa ajuda aí que a gente Uhum. tem, assim, como que vocês comentaram da vulnerabilidade de um homem não conseguir ser um provedor, por exemplo. Enquanto eu não conseguia ter retorno financeiro, eu ficava pensando, poxa, eu não vou conseguir levar ela num restaurante para jantar, não vou ter. São coisas, às vezes, bobas que você fica pensando nisso, e isso aí vai piorando cada vez mais. Você vem, por exemplo, na frente Uhum. dos gráficos, como eu vou dizer aqui, onde é minha estação de trabalho hoje, para você tentar ser lucrativo com esse pensamento. E quando você traz isso, afeta o seu lado emocional. Hoje eu fiz aí um treinamento com uma pessoa que já tem mais de 40 anos de experiência nessa área. Ele já é um operador há mais de 40 anos. E ele traz que 85% é emocional o mercado financeiro. Então, e a gente vê que 15% de técnica, 85% lado emocional. Se a gente não tiver desde uma noite bem dormida, de assim bons hábitos alimentares, tudo isso afeta no desempenho. E Uhum. isso daí é realmente um pilar muito fundamental para a gente trabalhar, aprender a trabalhar. Uhum. Ó, e aí Uhum. que eu acho Assim, que nessa profissão é, a gente vê isso muito rápido. Porque eu acredito que isso impacta em tudo, isso que ele falou, né? Vai impactar, como a Luana falou, em outras profissões. Mas nessa, diariamente, você só vai ter teu salário se você ganhar ali diariamente, porque a chance de você perder é muito grande. Então, o pouquinho, todo dia você perceber isso, né? Às vezes a pessoa leva anos para entender que o que está impactando a vida dela, profissional e pessoal, né, e vice-versa, as duas estão muito misturadas, é o contexto dela, físico, emocional, espiritual. Então, não tem como desassociar isso. Só que no day trade, o preço é alto, né? E você está uhum. ali o dia a dia vendo isso. E aí chama atenção na gente, né? Chama atenção a gente Uhum. perceber o quanto que isso impacta. Imagina você estar bem, algo que te exige 85%, né, da tua presença ali, emocional, bem. E aí, se você não está bem, teve uma discussão, né, antes de começar a operar, como é que você vai para a operação? Uma Ou coisa que eu perdeu dinheiro num dia, brigou com a esposa, no outro dia vai operar novamente. Como que você vai fazer seu trabalho, né? Você São leva, coisas você que leva dois acontecem. prejuízos, né? Você toma o prejuízo financeiro e o prejuízo da briga com a esposa. Então, eu percebi isso, como a Fê falou, o preço é Exato. muito alto, porque eu acabei jogando fora 10 anos financeiramente de profissão que eu tinha, o que eu já tinha acumulado durante a minha profissão antiga, eu acabei aí perdendo isso em 2 anos. Então, é praticamente jogar 10 anos de trabalho, a parte financeira desses 10 anos no lixo. E se você não tiver um preparo, alguém do seu lado que entenda isso e ainda continue te apoiando, é realmente complicado, né? A gente percebe que pode levar. Eu conheci pessoas, inclusive, que cometeram um suicídio por não aguentar toda essa pressão. Algumas pessoas que acabaram Uhum. falindo, e infelizmente tem casos, sim, de traders que cometeram suicídio por perder todo o dinheiro que tinha e não querer assumir essa responsabilidade, né?
Uhum. Agora uma pergunta, assim, o que que vocês acham, principalmente você, Alisson, o que que você acha que é importante, assim, do parceiro, seja ele homem ou mulher, ou, né, independente do estilo de relacionamento, mas o que que você acha que a outra pessoa precisa avaliar ali para apoiar ou não a pessoa a seguir em frente com essa profissão? Porque também eu acho que tem perfis e perfis. Uhum, Acredito que tem pessoas que não têm perfil para trabalhar nesse mercado, certo? Até quando, o certíssimo. que que a pessoa que está trabalhando precisa levar em conta? O que que o parceiro precisa atentar, né? A primeiro fator aí que eu julgo como muito importante, quem está entrando nesse mercado de trabalho precisa ser completamente claro com os riscos e possibilidades com o parceiro. Para a pessoa entender o que tá acontecendo, sobre o que se trata, o que você está fazendo, você conseguir informar o mínimo possível ali para a pessoa saber dos riscos, você compartilhar esses riscos com a pessoa e também deixar claro que o day trader, ele é uma profissão. Então, não vai ser em 6 meses, muitas vezes, que você vai ter resultado, não vai ser em um ano. Eu comparo como uma faculdade, por exemplo. Você na faculdade, primeiro semestre, segundo semestre, a gente aprende o básico. E aí as pessoas vêm para esse mercado, onde gira muito dinheiro, onde tem mentes muito inteligentes, tem robôs de alta performance. Então, entender que tem um processo, a matéria-prima dessa profissão é o dinheiro, então você eventualmente vai acabar perdendo um pouco de dinheiro. Ninguém começa, eu comecei hoje, eu só vou ganhar. Na parte do day trade, isso Uhum. é completamente impossível. Então a pessoa ela vai passar por uma parábola, né, de um declínio, para depois, quando ela realmente conseguir aprender como funciona, ela vai conseguir tirar proveito disso. Mas entender que vai levar tempo, que tem os riscos financeiros e Então, a primeira coisa é, jogar aberto com a então parceira a e se primeira coisa comunicar, é né? ser claro com o parceiro. Na verdade, primeiro ter claro para si, né? Para si, para depois ter clareza com a pessoa que está compartilhando a vida, né? Porque às vezes tem gente que vai se aventurar também, como você disse, né? Exatamente. Então, ter clareza. E mais alguma coisa que você acha importante, assim, o parceiro ajudar? Então, não o parceiro que opera, mas o outro parceiro do lado, assim, o que que a pessoa tem que ficar atenta? Quando que é a hora de parar? O que que você acha, assim, nesse aspecto? Bom, eu acredito que não deva haver tanta cobrança, a cobrança da pessoa em cima pelo resultado é, acaba gerando uma carga psicológica grande, né, na pessoa que está tentando ter esse resultado. Então, se a pessoa ela fica, pô, Uhum. você não está dando resultado nenhum, você está insistindo nisso e não traz resultado nenhum. Existem maneiras de conversar, às vezes, de entender. Então, também saber se comunicar como vocês duas sempre comentam, né, o poder da comunicação é muito importante. Se a pessoa não tem uma boa comunicação, isso pode entrar de uma maneira, a pessoa absorver isso de uma maneira muito ruim, que vai piorar os resultados dela. Eu sei que é difícil a Uhum. gente acreditar numa pessoa que não gera resultado, mas entender que isso vai levar um processo até esse resultado vir. E Uhum. aí eu queria E dar um relato, você falando. eu queria dar um relato pessoal, então, assim, né? Desculpa. Que eu acho que ajudou, por exemplo, eu e o meu marido. Quando ele quis, e a gente teve a oportunidade, inclusive, dele tentar ficar um tempo ali se dedicando para o mercado financeiro, a gente colocou algumas metas financeiras de tempo. Ó, nós vamos esperar tanto tempo. E aí, Boa. hoje a gente avaliando, e a gente já falava isso com o Alisson também, uma faculdade você leva o quê? No mínimo 4, 5 anos para você se formar e você não ganha nada da faculdade. Pelo contrário, você paga para ir para a escola, né? Você paga para estudar, paga pelo teu investimento ali de aprendizado. E aí, só que como nós, na altura do campeonato, com 3 bocas para dar de comer, nós não tínhamos essa pretensão de, ó, não tinha um planejamento, vamos ficar 5 anos e você vai ficar tentando tranquilo e você vai perder quando tiver que perder, vai ganhar quando, né? Ok. Falei, vamos dar um tempo X. Se chegar nesse tempo, e aí tinha questões financeiras envolvidas. E aí, não deu? Não, vamos procurar outra coisa, então vamos. Não que ele abandonou, porque ele está sempre envolvido, mas não é o carro-chefe, né? Mas foi Uhum. algo que a gente conversou sobre falar, não, vamos colocar um prazo, porque aí é difícil quem não é ansioso, né?
Eu e meu marido somos, eu sei que o Alisson também é ansioso, sei que a noiva dele também é ansiosa. Então, assim, eu acho que o fato da gente conversar, em família, inclusive, de saber dos riscos, que não foi assim no começo, né, Alisson, né? Acho que as pessoas não contam. Nós também caímos muito na primeira parte da Lab ali, do quanto, nossa, olha quanto dinheiro fácil, gente, não tem. Um almoço grátis, não tem, não é grátis, não. A cobrança vem em algum momento, então a gente incentiva muito o Alisson no trabalho que ele faz hoje, porque aí é uma coisa muito real. Gente, ó, é tempo, vai com calma, deixa a sua parceira saber o que está acontecendo, e aí desse lado, eu acho que o fato de eu ser psicóloga e trabalhar com isso me ajuda a entender que tinha alguém tentando ali, e se eu incentivasse positivamente, podia mais ajudar ele a ter um bom resultado. A crítica vai trazer a sensação de fracasso, porque já é difícil para quem está perdendo naquele momento, né? E aí vem mais a Sem dúvida. pessoa, tipo, nossa, não dá. Então, existe muita paciência. Estamos alinhadas hoje, Fer, viu? Porque eu ia fazer essa pergunta mesmo para você, e eu acho que é isso também, né? Alice e Fer, me corrija se vocês acham que não, mas acho que essas coisas têm que estar alinhadas. Talvez o casal, bom, temos um dinheiro X, e se esse dinheiro acabar, né? Ou um período X, deixar muito claro isso, né? O quanto isso compromete a vida de vocês, o que. Coisas que são simples do dia a dia, mas que tem que estar alinhadas, porque senão acaba acontecendo o que a gente falou aqui no começo da nossa conversa, né? Os desgastes e que acabam sendo influenciados, porque dinheiro é um dos grandes problemas nos relacionamentos e que causam separações, né? Então, por isso que precisa estar muito acordado. Então, você está me trazendo esse exemplo, Fer, que vocês acordaram isso e chegou nesse limite. Então, ok, tá tudo certo. Vocês combinaram isso antes, né? E isso não gerou angústia, certo? Porque estava combinado, estava acertado e tá tudo certo, os dois se apoiando, né? Eu percebo hoje em dia que eu tenho atendimentos individuais, eu gosto de fazer essa parte de atendimentos individuais com cada aluno, porque cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa tem uma origem, cada pessoa tem uma crença com dinheiro. Então, eu atendo jovens Uhum. até pessoas mais velhas. E aí eu percebo que a tratativa tem que ser um pouco diferente. Então, eu, por exemplo, tenho 30 anos, eu tenho tempo para errar ainda na transição da carreira. Como eu falei, eu joguei 10 anos de profissão no lixo, mas eu ainda tenho bastante tempo pela frente. Uma pessoa que já tem filhos, uma pessoa que já mais velha na idade, ela não vai ter tanta possibilidade de erro assim. Então, cada um vai ter que ter calculado isso. Quanto tempo eu posso errar, quanto eu posso disponibilizar de investimento como realmente fosse uma faculdade. Quanto custa uma faculdade hoje em dia? R$ 2.000 por mês de mensalidade. Eu posso ver isso como uma faculdade. Ah, eu vou fazer uma faculdade ali, vou desembolsar como custo de aprendizado 1.000, 2.000 por mês até um determinado tempo. Passou desse determinado tempo, eu não consegui, eu vou insistir até quando, né? Até acabar meu dinheiro, até realmente precisar fazer algum outro tipo de atitude. Então, isso daí é muito importante, a Uhum. gente ter a ciência desse curso de aprendizado e por quanto tempo eu vou insistir nisso, né? Ô, Alisson, e você atende bastante pessoas das suas mentorias, você faz em grupo e faz esse atendimento individual do pessoal que é em grupo, é isso, né? Exatamente. Eu participei já, eu comprei muitas mentorias e quando eu me propus a fazer um trabalho de mentoria, eu comecei a pensar o que eu gostaria de ter numa mentoria que eu tivesse participado como aluno. E esse contato Uhum. direto com uma pessoa que já chegou onde eu quero estar, eu não tive com ninguém. Então, não teve nenhum Uhum. mentor onde eu tive um encontro individual, por exemplo, como a gente está aqui agora, para eu tirar minhas dúvidas, para eu falar dos meus problemas, para eu entender, para a pessoa entender a minha situação financeira atual e me ajudar a bolar um plano essencial para isso. Por isso que hoje eu Uhum. gosto de disponibilizar um tempo para atender individualmente cada aluno, para justamente traçar esse plano de acordo com a realidade financeira daquela pessoa. Então, eu tenho pessoas que têm muito capital e atendo pessoas que não têm capital nenhum. Então, vão ser planejamentos diferentes, vão ser estratégias diferentes que a gente vai utilizar para essa pessoa buscar o aprendizado, o curso de aprendizado. Não adianta eu colocar todos numa mesma sala e, assim, passar o conteúdo, porque vai ter gente diferente.
Isso daí Uhum. é algo que eu tô vendo que está dando diferença nos resultados dos alunos. Estou conseguindo tirar um bom desempenho desses encontros individuais para melhorar ali a particularidade de cada pessoa. Sim, porque eu acredito que o contexto todo é genérico, mas tem muita particularidade, né? Uma pessoa que tem um dinheiro alto para investir, uma pessoa que não tem, são realidades totalmente diferentes, né? E aí precisa ser personalizado. Agora me fala uma coisa, o que você tem visto assim? Você nesses atendimentos individuais, você percebe casais, você percebe esse alinhamento, ou você percebe uma dificuldade nesse alinhamento? Como que é? Bom, eu tenho aí, a maioria dos casais acabam não tendo o apoio do cônjuge, dos casais não, das pessoas, né? Porque eu atendi, hoje, até hoje, eu tive uma dupla, né? Um casal só, que vieram os dois para fazer a mentoria, os dois super alinhados e tal, sabendo dos riscos, entendendo o mercado. Então, acaba facilitando quando o casal, ele está inserido nesse meio. Mas, geralmente, a maioria das pessoas tem um parceiro, ou um cônjuge, uma cônjuge, que a maioria não conhece, não apoia. Então, eu tive alunos aí que operavam escondidos do seu parceiro, parceiro às vezes não sabia, falava, ó, eu vou, se você postar alguma coisa aí, apaga meu nome, porque meu parceiro pode me ver e aí ele não vai gostar de eu estar aqui. Então, eu tive vários problemas com isso. Essa incidência me fez aí a realmente estar no particular com essa pessoa e tentar explicar que o parceiro não precisa ser o nosso inimigo, ele precisa ser nosso amigo nessa jornada. A gente precisa ser aberto com o que está acontecendo e explicar, porque eu acredito que se você tiver clareza e o seu parceiro confiar em você, ele vai te apoiar. Uhum. Ai, eu tenho absoluta certeza disso, né? A gente teve alguns exemplos práticos aqui, inclusive, né? E que faz a diferença, porque para tudo, né? A gente precisa desse apoio. Como você falou, não é um inimigo. Se não, e eu costumo falar para os meus casais que eles não estão em cabo de guerra. Inclusive, né? E é para É todo isso mundo aí. estar do mesmo lado. E aí, se eu tenho uma pessoa dentro da minha casa, a pessoa com quem eu divido a cama, e eu não confio nessa pessoa para dividir o resto dos problemas, como é que a gente vai ter um relacionamento saudável? Como é que você vai operar? Como é que você vai chegar a fazer a tua operação? Nossa, hoje eu estou tranquilo, né? Tá tudo bem. Você vai estar sempre naquela tensão de querer dar um resultado que talvez você nem esteja preparado para dar, né? Então, Exatamente. Uhum. e eu acredito que a gente falou os elementos aqui, né? Uhum. E Alisson, você tem mais alguma dica, assim, que seja importante, que tenha a ver com casais, ou que você perceba aí no seu dia a dia? Você já disse aqui que as pessoas que têm essa comunicação, que têm essa clareza, elas têm melhores resultados, né? Devido Uhum. a ser uma profissão que exige no dia a dia, assim, um equilíbrio emocional. E mais alguma dica que você tem, assim, além dessa clareza, dessa comunicação, dessa troca? Eu digo que o meu começo de melhora como pessoa foi depois que eu comecei a procurar ajuda fazendo terapia. Eu comecei a melhorar todas as áreas da minha vida. Eu aprendi a dividir os fardos que eu tinha carregando sozinho, a dividir com as outras pessoas, a expressar mais a minha opinião, a minha vontade, o meu desejo. Então, eu creio que se a pessoa procurar ajuda de uma psicóloga, de um psicólogo aí, ele vai não só ter ajuda na parte profissional, mas na parte do relacionamento, em todas as áreas, esse equilíbrio emocional aí, ele reflete para o lado positivo, né? Uhum. E você estava falando antes que ouviu de um mentor, né? A questão do sono, né? Que são pilares da nossa saúde mental: sono, alimentação e exercício físico. Você pratica alguma dessas coisas? Assim, você dorme bem, Bom, se alimenta bem? é um assunto que, além da técnica que eu compartilho com os alunos, além da parte emocional, são pilares, sim, que eu levo para eles, indico livros sobre isso, inclusive, sobre adequar a quantidade de sono que a gente tem, porque isso aí afeta diretamente no nosso desempenho. Uma boa Sim. alimentação, o nosso segundo cérebro é o nosso estômago, então, nosso intestino, e então a gente precisa estar bem alimentado para exercer uma profissão de alto desempenho. É, eu tenho sem dúvidas que tudo isso é muito fundamental, alimentação,
sono, exercício físico, não deixo de praticar meus exercícios físicos aí diariamente, isso daí também cansa meu corpo e descansa minha mente, né? Conta que horas que Nossa, você sem dúvida. acorda, Alisson. Acorda super cedo. Bom, eu tenho o hábito aí de acordar 10 para as 5 da manhã, começo já o dia fazendo aí minhas orações, faço leitura, vou treinar logo cedo também, 6 horas da manhã eu já estou na academia, volto, já estou com tudo alinhado, já estou com a minha mente funcionando muito bem, para chegar na frente do computador, praticar as operações aí com o cérebro aquecido, né? Então algo Uhum. que eu fui desenvolvendo aí ao longo do tempo e vendo que isso melhorava demais o meu desempenho, não só como nas operações, mas me Uhum. tornou uma pessoa muito melhor, né? Sabe que eu, quando comecei a colocar rotina de exercício na minha vida, e cedo também antes, porque eu fazia durante o dia, eu fazia à noite, e antes de começar as atividades, assim, minha vida mudou consideravelmente, inclusive minha ansiedade diminuiu Uhum, consideravelmente. Então, de fato, o sono também, a rotina, né? Ter rotina. Você está me falando que você tem rotina, né? E demais. rotina é extremamente importante para a gente ter equilíbrio na nossa vida, né? Então, Uhum. acho que são boas dicas também que você trouxe aí. E você consegue fazer exercício todos os dias. Olha, eu não me coloco dentro da obrigação, mas sabe aquela coisa que se eu não vou, eu sinto falta. Eu não faço, por Uhum. exemplo, assim, preciso ir para cumprir a rotina, mas eu vou porque eu gosto de fazer atividade física. A Se sensação de sente bem. cansaço após uma atividade física é sensacional, né? O nível que Uhum. você fica de energia é muito bom. E isso aí, para mim, muda bastante o meu dia quando eu consigo fazer uma atividade física e quando eu não consigo fazer uma atividade física. Uhum. Mas eu creio que o meu principal pilar realmente é o sono. Eu não deixo, por exemplo, assim, eu vou para a academia e deixar de dormir. Eu prefiro dormir e depois eu vou focar em algum horário para praticar algum exercício físico. Realmente o Uhum. sono é algo aí muito importante. Eu sempre que eu Uhum. converso com alguém, eu indico um livro que chama Por que Nós Dormimos, e através dele eu aprendi muita coisa, como regular o sono, a importância do sono, os tipos de Uhum. sono que a gente tem. É uma Uhum. A pessoa que se higiene, né? interessa, Fazer uma higiene do sono, né? pessoa que se interessa por isso aí, eu tenho certeza que ela muda a vida dela só adequando o sono. Uhum. Sem Ó, e o dúvida. Alisson acabou que teve um pouquinho o fator sorte, né, Alisson? A irmã Nutri, a cunhada psicóloga, apesar de eu não atender o Alisson, né? Ele tem o psicólogo dele, mas nós temos de certa forma, como entre família, nós temos, os seus pais têm uma cultura, né, muito Sim. voltada para isso, muito preocupados com a questão de vamos se alimentar, vamos focar na saúde, vamos olhar para isso. Então, de alguma forma, isso ajuda, né? Porque imagina quem não tem, né? Quem não tem um modelo, quem não tem esses exemplos, modelar para isso é muito mais difícil, porque você acaba sendo o diferente ali, e nossa tendência é querer pertencer ao grupo, né? Você falando isso, Fernanda, veio aqui na minha cabeça justamente esse pensamento. Eu cresci numa família que se preocupa com saúde, onde eu vi também o meu pai aí em diversos empregos diferentes. Meu pai sempre se virou, ele nunca foi empregado, mas ele sempre fez isso, fez aquilo. Então, meu pai também sempre teve correndo risco na vida. Eu acho que por Uhum. isso também que eu tô hoje numa profissão de risco, eu entendi o risco e toda a minha família entendeu o risco que eu também estava, porque a gente vivencia isso. E aí, se a pessoa vem de uma família onde, sei lá, pai tem concursado público, não pratica atividade física, é uma realidade totalmente diferente. E a gente tem que entender que isso daí vai gerar resultados diferentes lá na frente também. Às vezes vai ser mais trabalhoso para a pessoa adquirir novos hábitos e ter umas crenças diferentes, né? Uhum. E nada que não possa ser reestruturado, porque hábitos a gente Uhum. desenvolve, né? A gente desenvolve, então é claro que vão ser barreiras maiores, né? E porém a gente consegue desenvolver, acho que isso é importante também, né? A gente entender que nós podemos fazer essas mudanças. Sem dúvidas, eu sou uma prova viva disso, porque enquanto eu trabalhava na indústria, eu não tinha hábito de uma boa alimentação, eu não tinha hábito de fazer exercício físico, pelo contrário, as minhas frustrações eu eliminava em vícios, então eu fui usuário de maconha durante muito tempo e eu usava isso como uma fuga dos meus problemas, da minha realidade.
E aí, depois que eu comecei a fazer terapia, eu entendi o que estava acontecendo comigo mesmo, mudei meus hábitos. Hoje eu sou uma pessoa muito mais saudável do que eu era e consegui alterar o destino da minha vida, adequando os meus sentimentos, né? Uhum, sem dúvida. E que bom que você tem uma parceira que te apoia nisso tudo, né? Sem É, dúvidas. Fer, você tem mais alguma Não, pergunta? só ia falar, ia fazer esse contexto. Você vê que mesmo o Alisson tendo toda essa estrutura que eu conheço, porque eu conheço o Alisson desde que ele tem 5 anos, não faço umas contas, né, para não fazer aí São muitos anos aí, né? Enfim, desde os 5 anos. Então, eu acompanhei muitas fases dele, da Meu Deus, família. desde os 5 anos. Desde os 5 anos. Então, eu sei que ele tinha uma base, mesmo tendo a base, em muitos momentos isso, né, Nossa. foi que pegou, porque aí a gente se questiona, aí tem, né, as amizades, tem querer dar conta sozinho, tem muita coisa aí, a gente podia ir longe, né, falar de teoria dos esquemas e muitas situações envolvidas. E aí, mas de qualquer forma, ele teve um apoio também para poder voltar, né? Para poder ter esse novo momento. Claro que depende exclusivamente dele, né? De querer mudar os hábitos, mesmo vendo exemplos. Sem Mas dúvida. a gente sabe que vendo exemplos é um pouco menos difícil, digamos assim, né? É um pouco menos difícil. Mas acho que Eu é isso, né? comecei a perceber que tudo que eu fazia de maneira escondida era prejudicial para mim. Então, se você faz algo que você não quer compartilhar com seu parceiro, provavelmente isso daí seja errado, né? Então, Não tá legal, né? Não tá legal. não tá legal. É melhor rever, é melhor você ser aberto com o que está acontecendo, você realmente compartilhar. Foi através dessa maneira, compartilhando o que estava acontecendo, que eu consegui buscar ajuda e conseguir melhorar nessa questão, né? Sim. Muito bem. Eu acho que é isso, né? A gente gosta de fazer aqui os nossos episódios mais curtos também, para fazer um bate-papo tranquilo aqui. Eu acho que foi muito bacana entender esse novo momento aí, essa nova profissão que não é tão nova, mas que tem ganhado ascensão, né? Tem ganhado visibilidade aí no Espaço, mercado. né? Muitas pessoas não sabem, não entendem, acabam caindo em contos do vigário, né? De que existe uma fórmula mágica. E aí, além disso, a questão da importância da parceria, né? Que nessa situação a gente vê, como a gente falou ali, a gente vê de uma forma mais rápida, mas é inegável que ela faz parte de qualquer contexto, né? Ter um Uhum. relacionamento onde você produz ocitocina ao invés de cortisol vai mudar muitas coisas na sua vida, né? Se você chega em casa e está produzindo cortisol, é um sinal de alerta realmente importante para você avaliar, sentar, conversar, alinhar. E é isso, então agradecer, né, a participação do Alisson aqui, de desejar aí, eu sei que está começando uma turma de mentoria aí essa semana, então acho que nós vamos ter uma participação, né, Lu, nessa turma aí, vamos participar com eles. Quem quiser te encontra onde, Alisson? Fala aí teu canal, por onde que a gente vê você. Bom, vamos lá. Hoje meu principal canal de comunicação é pelo Instagram. Então, meu perfil é o @traderboss_, Alisson Baldiceira. Então, vocês vão conseguir me localizar. Eu sempre compartilho aí meu dia a dia, toda alteração de hábitos, eu compartilho minha rotina também pelo Instagram. Eu acho que isso aí acaba motivando a galera a fazer igual. Eu recebo bastante feedback que realmente serve de inspiração. Então, eu gosto de fazer esse trabalho. E na próxima sexta-feira a gente vai ter aí, sem ser nessa na outra, né? Um encontro. Os alunos vão ser privilegiados de ter vocês duas aí batendo um papinho com eles durante um período. Agradeço aqui a participação, foi muito prazeroso esse bate-papo. E então aí, sempre que vocês precisarem, a gente vem aqui para bater um papinho. Maravilha, Alisson. Obrigada pela sua participação. Foi ótimo, né, Fer? Eu adorei. Um Sim, foi. assunto gostoso, né? E que bom que o Alisson não tem problema em falar dos seus desafios, né? Muito bom quando a gente conversa com pessoas que estão dispostas mesmo a falar sobre as suas vulnerabilidades, a falar sobre si, porque o caminho de desenvolvimento é por isso, né? Então, que bom, Alisson. Obrigada mesmo. Obrigado a vocês. E aí, Até mais, a gente se vê pessoal. na próxima semana e até mais.